Capítulo 211 Sonhos Estranhos. Um lugar que parece uma aldeia estava em chamas. Grandes chamas subiram ao céu como tornados flamejantes enquanto as pessoas corriam para salvar suas vidas. Corra, o demônio está aqui, as pessoas gritavam com o rosto cheio de horror e corriam como galinhas sem cabeça. Arg, um homem que parece ter 20 e poucos anos de repente cai enquanto corria. Ele tentou se levantar e fugiu dali, mas de repente uma gaiola de fogo o cercou, impedindo-o de fugir. Você acha que pode fugir de mim, o grande rei demônio? Um jovem saiu lentamente do fogo ardente e foi em direção à jaula de fogo na qual o homem estava preso. Ao ver o jovem, uma expressão de pânico apareceu no rosto do homem. O jovem tinha cabelos pretos, olhos pretos e um rosto bonito. Ele estava vestindo uma armadura prateada e dezenas de bolas de fogo circulavam ao seu redor como gatinhos obedientes. O rosto bonito do jovem lembra um certo indivíduo que estava pairando alto no céu e assistindo a esse drama sofisticado com um rosto morto. Filho da puta, não diga essas falas embaraçosas quando você tem um rosto parecido com o meu. Evan não pode deixar de xingar em voz alta vendo como uma pessoa que se parece com ele estava se autodenominando um grande Lorde Demônio, e estava rindo com uma expressão encolhida no rosto. Espero que esta cena não demore muito, Evan murmurou e continuou a ver como o homem que se parecia com ele estava matando pessoas como um psicopata. Depois de muito tempo, o homem que se parecia com ele caiu de repente no chão. Finalmente, Evan, que estava assistindo isso do céu, suspirou de alívio quando viu seu irmão gêmeo cair no chão. No segundo seguinte, o corpo do homem que se parecia com ele começou a desaparecer e se transformar em uma luz dourada. Aquela luz dourada veio voando em sua direção e foi absorvida por ele. Assim que absorveu a luz dourada, sentiu uma terrível dor de cabeça. Mas agora Evan estava acostumado com isso. Não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Enquanto sentia dor de cabeça, Evan viu a cena à sua frente começar a desaparecer. Creep asterisco. De uma vila em chamas, Evan de repente se viu em uma montanha. A montanha estava cheia de árvores verdes e os pássaros cantavam alegremente ao redor. A atmosfera da montanha era muito pacífica e o vento fresco soprava trazendo consigo o frescor da montanha. Desta vez um ambiente pacífico, Evan murmurou, não surpreso com a mudança em seu entorno. Depois de desmaiar no quarto por causa de uma forte dor de cabeça, ele se viu neste lugar estranho. Ele até perdeu a conta de quantas cenas assistiu até agora. 100, 200_5001_ e ele não tinha certeza. Cada cena era diferente da outra, e a única coisa comum nessas cenas era o fato de ele ver uma pessoa parecida com ele em todas aquelas cenas. Se em uma cena ele era um rei demônio estúpido que sofria da síndrome da 8ª série, então em uma cena ele era um herói com complexo de herói. Em uma das cenas, ele era até rei de um reino. Ele queria assistir aquela cena um pouco mais, mas também não durou muito como as outras cenas. Claro, a razão pela qual ele queria ver aquela cena era porque queria aprender como administrar um reino de maneira adequada. Ele não queria olhar aquela cena por muito tempo porque estava interessado em saber se o rei que se parecia com ele tinha um harém ou não. Ele não é esse tipo de pessoa. Ele estava genuinamente interessado em aprender como administrar um reino, mas, infelizmente, antes que pudesse aprender adequadamente, a cena mudou e uma cena diferente foi mostrada a ele. Ele não sabe quanto tempo passou desde o momento em que começou a ver todas essas cenas. Ele sentiu que dezenas de anos se passaram desde o momento em que começou a assistir aquelas cenas. Ele olhou ao redor da montanha em busca de seu irmão gêmeo, já que em cada cena encontrava um cara parecido com ele. E assim como ele esperava, quando olhou ao redor viu seu irmão gêmeo sentado com as pernas cruzadas e os olhos fechados. Este irmão gêmeo usava uma caçaia, sua cabeça estava completamente raspada e havia uma expressão pacífica em seu rosto. Então agora eu sou um monge budista, Evan murmurou enquanto bocejava, nem mesmo surpreso ao ver sua careca.
Bem, se eu tiver que escolher um visual para mim, com certeza irei com aquele estilo punk onde eu estava espancando aqueles estudantes e roubando sua mesada, Evan disse com um sorriso estranho no rosto. Em uma das cenas, ele era um valentão da escola que batia em seus colegas e exigia deles o lendário dinheiro de proteção. Talvez tenha sido porque ele foi intimidado por Mike e outros no passado, e é por isso que ele se sentiu bastante feliz enquanto roubava seus colegas de escola. Mas ainda assim, o que diabos está acontecendo aqui e quando isso vai acabar? Evan disse enquanto olhava para o monge sentado. Já faz muito tempo para ele desde que começou a ver essas cenas. A princípio ele pensou que isso não iria durar muito e que logo acordaria. Mas agora ele nem sabe quantas cenas já assistiu e ainda não tem ideia de quanto tempo vai durar. Não me diga que ficarei preso aqui pelo resto da minha vida, Evan pensou enquanto esfregava a cabeça. De repente, ele viu seu eu-monge cair no chão. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando o viu deitado de bruços com a testa brilhante. Como sempre, o monge Evan se transformou em luz dourada, e essa luz dourada avançou em sua direção. A luz entrou em seu corpo e ele sentiu a dor de cabeça familiar novamente. Que tipo de cena aparecerá agora? Evan murmura enquanto balança a cabeça. Ele ficou ali por algum tempo esperando a próxima cena acontecer, mas nada aconteceu mesmo depois de muito tempo. O que está acontecendo agora? Evan se perguntou com a testa franzida quando nada aconteceu. De repente, Evan sentiu uma sensação estranha vindo de seu peito. Ele colocou a mão no peito, tentando entender o que estava acontecendo. Evan não conseguiu terminar o que estava dizendo quando sentiu uma dor terrível subir em seu peito. Arg-hh, Evan gritou alto e caiu no chão enquanto segurava o peito. A dor não vinha de seu coração, onde seu núcleo monarca estava localizado, em vez disso, vinha de seu núcleo principal. Agora, o que há de errado com meu núcleo principal? Evan pensou antes que sua visão ficasse preta e a área ao seu redor começasse a desmoronar. Fim do capítulo. Capítulo 212 Conexão bem-sucedida e um novo problema, parte 1. Layla dirigiu seu carro em direção ao aeroporto da cidade de Aquaville. Evan estava inconsciente no banco de trás do carro. No início, ela estava pensando em trazer Evan para lá alguns dias depois, mas depois do que aconteceu na noite passada ela não pode esperar mais para se livrar dele. Sua alma ainda estava danificada e levará algum tempo até que ela se curasse se ela não encontrasse uma poção para curá-la. Eu deveria pedir uma compensação a Será, já que minha alma foi danificada ao completar sua tarefa, Leo pensou e entrou diretamente na pista do aeroporto através do portão especial. Depois de chegar à pista, ela dirigiu em direção a um jato. O jato não era grande, tinha cerca de 15 metros de tamanho, mas sua velocidade era maior que a do avião de onde Evan veio. Quando ela alcançou o jato, ela usou sua mana para carregar Evan para dentro dele. Um piloto, que também era membro da Guilda das Trevas, já estava presente lá. Seu nível era apenas Rank e mais. Ela usou sua mana para trazer Evan para dentro do jato. Ela não falou com o Piolete e apenas tirou uma cápsula médica de seu anel de armazenamento. Depois de jogar Evan dentro da cápsula, ela se afastou dele e sentou-se em um dos assentos. Depois que Layla se sentou, o piloto ligou o jato e decolou para o céu. Enquanto o jato voava, a conexão entre o núcleo monarca de Evan e o Reino das Sombras ainda estava se formando. Já se passaram 20 dias desde que Evan desmaiou e a conexão começou a se formar. Atualmente, a conexão estava em 99% e estava a apenas um passo da conclusão. A estranha energia que sobrou após escanear a alma de Evan ainda voltava de vez em quando. Cada vez que essa energia voltava, Evan mostrava uma expressão dolorosa no rosto. O núcleo do monarca, que era meio sólido e meio líquido antes de desmaiar, agora voltou a ficar sólido. Apenas uma pequena porção ainda estava na forma líquida, que também estava se tornando sólida. Quando a conexão atingir 100%, essa parte também ficará sólida.
Agora que a conexão atingiu 99%, pequenas flutuações de energia saíam de seu corpo de vez em quando. Leo também notou essas flutuações de energia antes, ao trazê-lo para cá. Honestamente, ela estava bastante nervosa, porque aquelas flutuações de energia estavam lhe dando uma sensação terrível. Sempre que essas flutuações de energia apareciam, ela sentia seu corpo congelar, assim como aconteceu quando a energia escura destruiu seus sentidos espirituais. Ela tentou ignorar esse sentimento e fechou os olhos tentando tirar uma soneca antes de chegar lá. Ele é apenas um caçador de Renki demais, mesmo que esteja tramando algo que eu sempre possa escapar daqui, Leo pensou e ignorou completamente essas flutuações de energia. Depois de alguns minutos, outra parte da energia que saiu do corpo de Evan voltou. Assim que essa parte entrou em seu corpo, a conexão entre seu núcleo e o reino das sombras atingiu 100%, e seu núcleo mais uma vez ficou completamente sólido. Assim que seu núcleo voltou a ficar sólido, uma marca começou a aparecer em sua glabela. A marca era completamente preta e parecia uma gota d'água. Se Evan estivesse acordado e visse essa marca, ele a teria reconhecido, porque a única unidade de energia sombria que sempre gira em torno de seu núcleo monarca também se parece com a marca que aparece em sua glabela. No início a marca era muito tênue, mas com o passar do tempo foi ficando mais escura. Depois de algum tempo, quando a marca estava completamente formada, o núcleo monarca dentro do coração de Evan começou a tremer. De repente, como se uma represa se rompesse, uma grande quantidade de energia sombria entrou em seu corpo através da conexão que acabara de ser formada. O núcleo monarca de Evan começou a girar a uma velocidade como nunca antes. Havia tanta energia sombria que Leo, que fechou os olhos há pouco, estremeceu por causa da pressão terrível que o corpo de Evan estava liberando. Ela abriu os olhos e olhou em sua direção com olhos cheios de choque. Ela tentou se levantar, mas descobriu que suas pernas tremiam. O que está acontecendo? Layla disse em um tom gaguejante e tentou usar mana para controlar seu corpo. Mas mesmo depois de usar mana, ela descobriu que não conseguia impedir que seu corpo tremesse. Começou a absorver a energia sombria que vinha através de sua conexão. À medida que começou a absorver a energia sombria, o nível de seu núcleo monarca começou a aumentar. Ele instantaneamente alcançou o Renki C e dezenas de notificações começaram a aparecer diante de Evan, mas desde que ele estava ainda inconsciente, ele não foi capaz de vê-los. Mas mesmo depois que seu núcleo monarca atingiu o nível C, o fluxo de energia sombria não parou. Seu núcleo monarca continua a absorver a energia sombria e seu nível continua aumentando. A cada segundo que passa, o núcleo monarca continua a absorver a energia sombria e seu nível continua aumentando. O nível de seu núcleo monarca estava aumentando. Em apenas alguns segundos, ele estava quase no pico do Renki C e estava prestes a romper o Renki B. Mas as coisas não eram tão simples. Como a conexão foi formada com sucesso, seu núcleo monarca recebeu as bênçãos do Reino das Sombras. A energia que vinha através da conexão foi suficiente para aumentar sua classificação central monarca até o pico da classificação B. Mas à medida que o nível de seu núcleo monarca aumentava, a pressão que estava exercendo sobre seu núcleo principal D+ também começou a aumentar. Seu núcleo principal estava bem até que seu núcleo monarca ultrapassou o Renki C. Mas quando sua classificação continuou a aumentar mesmo depois de atingir a classificação C, rachaduras começaram a aparecer em seu núcleo principal. Essas rachaduras eram piores do que as rachaduras que aparecem na masmorra do Reino das Sombras. Mesmo antes de seu núcleo monarca atingir o pico do Renki C, seu núcleo principal estava cheio de dezenas de rachaduras. Essas rachaduras aumentaram ainda mais quando seu núcleo monarca atingiu o pico do Renki C e estava prestes a passar para o Renki B. Fim do capítulo. Capítulo 213 Conexão bem-sucedida e um novo problema, parte 2. Na masmorra do Reino das Sombras, depois de avançar seu núcleo monarca para a classificação D, Evan não foi capaz de aumentar sua classificação naquele momento.
Quando ele tentou aumentar a classificação de seu núcleo monarca naquele momento, ele não absorveu a energia do núcleo porque se sua classificação tivesse aumentado naquele momento, seu núcleo principal, que era apenas de classificação F, teria se quebrado por causa de sua pressão. Atualmente, a situação era a mesma daquela época. Por formar uma conexão com o reino das sombras e receber sua bênção, o nível central do monarca de Evan estava aumentando rapidamente. Como seu nível estava aumentando, seu núcleo principal de classificação D+, não foi capaz de lidar com a pressão liberada por ele. Foi a primeira vez na história que algo assim aconteceu. Algo assim nunca aconteceu antes, por um motivo simples. Ninguém entre os detentores de físicos proibidos jamais teve um segundo núcleo além do núcleo monarca. Todas as pessoas que tinham físico proibido nasceram com ele, então desde o momento em que nasceram já tinham um núcleo monarca em seus corações. Porque nasceram com um núcleo monarca, não tinham um segundo núcleo. Mas a condição de Evan é completamente diferente. Ele nasceu com o físico das sombras, não com o físico do monarca das sombras, então ele tinha um núcleo principal quando nasceu. Ele recebeu seu físico de monarca das sombras quando despertou sua habilidade andar nas sombras. O problema em que ele só conseguia absorver núcleos de sombra também era causado pelo fato de ele ter dois físicos. Mas esse problema desapareceu depois que ele perdeu seu físico sombrio na masmorra do Reino das Sombras. Depois de perder seu físico sombrio, quando ele só tinha o físico de monarca sombrio, ele finalmente conseguiu seu núcleo monarca. O corpo de Evan começou a tremer e uma expressão de dor ficou visível em seu rosto. Seu núcleo principal estava cheio de rachaduras e estava se despedaçando. À medida que seu núcleo monarca absorvia a energia sombria, a pressão sobre seu núcleo principal também aumentava. As flutuações de energia que saem de seu corpo também aumentaram. De repente, Leo lembrou-se do piolete do jato e olhou para a cabine. Até mesmo uma caçadora de Renkia como ela sentiu uma pressão tão grande dessas flutuações de energia, e o piloto do jato era apenas um caçador de Renkia e mais. Com as pernas trêmulas, Layla foi em direção à cabine. Quando ela chegou lá ficou surpresa ao ver o piloto já desmaiado e com sangue saindo de sua boca. Ela verificou o pulso dele e ficou ainda mais chocada porque ele já estava morto. Ela olhou para a tela de controle do jato e viu as palavras, modo autopiolete. A única razão pela qual o jato não caiu até agora foi porque, antes de desmaiar, o piloto ativou o modo de piloto automático. Ver o piloto desmaiado e a estranha situação com a mente de Evan Layla estava um caos. Ela não sabia o que fazer. Se ela quiser, ela pode facilmente pular do jato. Ela é uma caçadora de nível A e pode usar voar para escapar daqui com segurança. Mas o problema era Evan quem estava causando toda essa confusão. Ela não tinha certeza do que deveria fazer com ele. Se ela o deixou aqui e algo aconteceu com ele, ela não sabe o que fará com ela. Além disso, ela não tem muito tempo para tomar uma decisão. Não há destino definido para o jato, e ele estava voando como uma galinha sem cabeça no modo piloto automático. Atualmente, ela não estava longe da cidade de Aquaville, e pode voltar para lá facilmente, mas se ela não tomar uma decisão e se aprofundar na selva, será perigoso até para ela. Ela olhou para Evan uma última vez e finalmente se decidiu. Não havia como ela trazer Evan com ela quando seu corpo estava liberando flutuações de energia tão fortes. Ela perderá o controle sobre sua mana e será perigoso para ela quando sua alma já estiver danificada se ela o trouxer com ela. Lentamente, Layla começou a caminhar em direção à porta do jato. Enquanto Liala pensava em tudo isso, uma mudança também ocorreu no núcleo monarca de Evan. Quando seu núcleo monarca atingiu o pico do Rank C, e seu núcleo principal estava prestes a quebrar, seu núcleo monarca parou de absorver a energia sombria. Mesmo que o núcleo monarca de Evan tenha parado de absorver a energia sombria quando seu núcleo principal estava prestes a quebrar, a energia sombria que passava pela conexão não parou. A energia sombria começou a inundar seu corpo. O corpo de Evan começou a engolir como um balão por causa do excesso de energia sombria.
Quando parece que o corpo de Evan vai estourar como um balão, seu núcleo monarca, que parou de absorver a energia das sombras, mais uma vez começou a absorvê-la. Mas desta vez, quando seu núcleo absorveu a energia, seu nível não aumentou e permaneceu no pico do Renki C. À medida que seu núcleo monarca absorvia o excesso de energia sombria, o corpo engolido de Evan começou a voltar ao normal. Dentro de seu núcleo monarca, a energia sombria começou a se reunir em forma líquida. Seu núcleo monarca, que era apenas do tamanho de um grão de arroz, continuou a absorver toda a energia sombria que inundava seu corpo. Mas também não durou muito porque a quantidade de energia sombria que passava pela conexão era demais. Rachadura. De repente, uma pequena rachadura também apareceu em seu núcleo monarca. Arg-hh-hh, Evan, que estava inconsciente, foi acordado e gritou alto quando uma pequena rachadura apareceu em seu núcleo monarca. Layla, que acabava de chegar à porta do jato, sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Sem pensar nada, ela saltou do jato e criou um escudo ao seu redor. Boom! Assim que Leo saltou do jato, ele explodiu no ar. O escudo de ARGHH, Leo foi destruído e ela foi levada pela onda de choque. Com dificuldade, ela se estabilizou no ar e olhou para o local onde o jato explodiu. Ele está morto? Leo murmurou pensando que Evan morreu naquela explosão agora há pouco. Mas no segundo seguinte ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha e uma aura aterrorizante envolveu todo o ambiente. Fim do capítulo. Capítulo 214 Tornados de Calamidade e Ressurreição das Sombras, Parte 1. ARGHH, Evan acordou sentindo que seu coração estava prestes a explodir por causa da pequena rachadura que apareceu em seu núcleo monarca. Quando ele acordou, a energia sombria que inundava seu corpo explodiu de seu corpo, engolindo todo o jato em um instante. Boom! O motor a jato não foi capaz de lidar com o poder destrutivo da energia sombria e explodiu ao entrar em contato com ela. As ondas de choque, o fogo e os escombros do jato, tudo que se aproximava de Evan foi bloqueado pela energia sombria que saía de seu corpo. Ele estava sentindo que seu corpo iria explodir por causa do excesso de energia. Mesmo tendo acabado de acordar e não saber o que estava acontecendo, ele imediatamente entendeu que se não quiser explodir terá que liberar todo o excesso de energia de seu corpo. Ele pode sentir que mesmo que seu corpo já estivesse cheio de energia sombria, mais energia estava vindo através da conexão que agora está completamente formada. Mas antes que ele pudesse pensar em como liberar toda a energia, ele começou a cair do céu. F*K, Evan não pode deixar de xingar por não entender como ele aparece no alto do céu. Assim que ele começou a cair, sua mente reagiu diante de seu corpo. Uau! Um par de duas asas negras apareceu de repente nas suas costas. Ambas as asas pareciam as de uma águia e eram grandes o suficiente para cobrir todo o seu corpo se ele se dobrasse como uma bola. Assim que aquelas asas surgiram, a energia sombria que saía de seu corpo parou junto com as flutuações de energia. Mas mesmo que essas flutuações de energia parassem, uma aura ainda mais aterrorizante se espalhou por todos os arredores quando aquelas asas negras surgiram. Evan ficou atordoado por um momento, mas então os detalhes da habilidade de asas sombrias que ele desbloqueou depois que seu núcleo monarca atingiu o nível C apareceram em sua mente. Ele queria dar uma olhada em sua janela de status depois de atingir o rank C, mas sabia que não era o momento certo. Além disso, por causa das asas sombrias, ele também entendeu como se livrar do excesso de energia sombria de seu corpo. Antes ele só tinha uma unidade de energia sombria. Ele sempre usou aquela unidade de energia sombria como reforço de mana para aumentar suas capacidades físicas por 1 ou 2 segundos. Ele tentou usar aquela unidade de energia sombria para lançar suas habilidades, mas não funcionou no passado, talvez porque uma unidade não fosse suficiente. Mas atualmente, Evan tem tanta energia sombria que ele nem consegue imaginar. E as asas sombrias atrás de suas costas também foram lançadas usando energia sombria em vez de mana, e é por isso que a aura que elas liberavam era tão aterrorizante.
Evan pode sentir que seu núcleo monarca estava no limite e, embora suas asas sombrias estivessem consumindo o excesso de energia, não era suficiente. Ele não sabe que tipo de habilidades ele despertou após atingir o Rank C, e também não tem tempo de olhar sua janela de status já que seu núcleo estava no limite. Mas ele não se importou com isso porque já sabia qual habilidade o ajudaria nessa situação. Depois de sentir aquela aura aterrorizante, Leo reuniu toda a sua energia e voou para longe dali. Seu coração batia forte e o medo como nunca antes tomou conta de seu corpo. O que era aquele monstro? Leo voou tentando aumentar sua velocidade o máximo possível. Quando o jato explodiu mais cedo, ela pensou que Evan morreu na explosão. Mas então ela sentiu uma aura assustadora e notou Evan na nuvem de fumaça negra. Quando ela olhou para ele, viu que seus olhos eram negros como um abismo, havia duas asas negras atrás de suas costas e algumas estranhas gavinhas pretas saíam de seu corpo de vez em quando. Ao vê-lo, todos os seus instintos lhe disseram apenas uma coisa: correr. E ela fez exatamente isso. Depois de ver Evan, ela não perdeu tempo e usou todas as suas forças para fugir dali. Estou nessa bagunça por causa daquela vadia da Será, se não fosse por ela, eu estaria dormindo pacificamente na minha cama, Layla xingou enquanto olhava para trás de vez em quando. Quando ela não viu Evan a perseguindo, ela suspirou de alívio. Em apenas alguns segundos ela fugiu a mais de 5 quilômetros da localização de Evan. Mas de repente ela sentiu que o vento ao seu redor estava fluindo de maneira estranha. Sem parar, ela olhou ao redor e descobriu que não estava apenas ao seu redor, o vento nas dezenas de quilômetros da área estava se comportando de maneira estranha. Vendo o que estava acontecendo, Layla sentiu uma sensação terrível crescendo em seu coração. Estrondo. De repente, o céu começou a roncar. Layla parou de voar e olhou ao redor com cautela. A atmosfera ao redor ficou pesada, sua testa estava encharcada de suor frio e, por algum motivo, ela sentia que algo ruim estava para acontecer. Boom! Layla rapidamente olhou na direção certa, de onde ouviu um som estrondoso, e seus olhos tremeram de medo. Havia um pico de montanha a cerca de 3 quilômetros dela naquela direção há pouco. Mas agora o pico da montanha desaparece. Em vez do pico da montanha, um gigantesco tornado negro com mais de 100 metros de diâmetro e milhares de metros de altura apareceu ali. A altura do tornado foi tão alta que parece que desceu diretamente do céu. Mesmo estando a cerca de 3 quilômetros de distância do tornado e usando mana, ela ainda sentia seu corpo sendo arrastado em direção ao tornado por causa da força de atração. Boom! 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 Mas foi apenas o começo, pois mais tornados negros começaram a descer do céu. O solo onde os tornados descem foi aberto à medida que fendas profundas se formaram ali. Árvores foram arrancadas e pedras viraram pó após serem puxadas para dentro por elas. Em apenas alguns segundos, dezenas de tornados negros descem do céu cobrindo uma ampla área daquela área. Leo olhou ao seu redor com olhos cheios de medo, pois agora ela estava cercada por tornados negros de todos os lados. O que diabos está acontecendo? Ela usou toda a sua mana para resistir à força de atração vinda daqueles tornados. Ela nem quer pensar no que aconteceria se ela fosse puxada para dentro por aqueles tornados. Até o pico de uma montanha desapareceu num instante ao entrar em contato com um dos tornados. Ver a situação em torno de seu Leo imediatamente a fez pensar. Não havia como ela escapar enquanto estava cercada por aqueles tornados. Ela se virou e começou a voar de volta na direção de onde ela veio. Havia uma grande chance de Evan matá-la se ela voltasse para lá, mas se ela não voltasse, ela tinha certeza de que morreria se fosse pega por um dos tornados. Fim do capítulo. Capítulo 215 Tornados de Calamidade e Ressurreição das Sombras, Parte 2. Evan continua a usar a manipulação do vento enquanto tornados poderosos descem do céu, um após o outro. Anteriormente, quando ele recebeu a habilidade de manipulação do vento, ele a usou com força total, quase esgotando toda a sua mana.
Mas mesmo assim ele só conseguiu controlar o vento em cerca de 200 metros de área. Mas agora que ele ativou a manipulação do vento usando a energia das sombras, ele foi facilmente capaz de controlar o vento em dezenas de quilômetros de área. O poder desses tornados está fora de cogitação, Evan murmurou para si mesmo vendo a destruição que aqueles tornados estavam causando. O chão estava se partindo enquanto árvores e pedras eram puxadas para dentro dos tornados. Os tornados eram como um monstro do abismo que destruía tudo que encontrava em seu caminho. Um tornado desce diretamente sobre um penhasco de pedra, destruindo-o como se fosse feito de papel. Evan se concentrou na energia sombria que inundava seu corpo e percebeu que agora ela começou a se acalmar um pouco. Mas mesmo agora a taxa com que a energia sombria passava pela conexão era maior do que o seu consumo. Evan se concentrou ainda mais e o alcance da manipulação do vento aumentou ao máximo, atingindo mais de 30 km de área. Nos 30 km de área, dezenas de tornados negros começaram a descer do céu. O próprio Evan ficou surpreso porque não sentia nenhum peso em seu corpo, embora estivesse usando a energia das sombras em seu limite máximo. Rugido, rugido. Ele pode ouvir rugidos de monstros aterrorizados vindo de todos os lugares. Ao ouvir aqueles rugidos, Evan de repente pensou em sua localização atual. Onde diabos eu estou? Evan murmurou enquanto olhava em volta. Ele se lembrou de ter desmaiado no pequeno quarto branco, mas agora que acordou se viu neste lugar completamente desconhecido. Será perigoso para mim quando eu usar todo o excesso de energia das sombras, Evan pensou, porque ele não será capaz de lutar contra monstros poderosos depois de usar o excesso de energia das sombras. Em que direção devo me mover? Evan olhou em volta querendo encontrar algo que pudesse ajudá-lo a voltar para a cidade de Aquaville. De repente, ele viu alguém voando em sua direção. Quando ele se concentrou, ficou surpreso ao ver que era uma figura abatida de Leo. Ela estava sangrando em muitos lugares, e a armadura que ela usava estava toda esfarrapada. Ao vê-la ele se lembrou de todas as coisas que aconteceram com ele por causa dela. Sendo sequestrado para ficar naquela sala de tortura, ele se lembrou de tudo em um instante. Ele sentiu sua raiva aumentar só de vê-la. Ela estava a cerca de 300 metros de distância dele, não havia tornado ou força de atração na área de 500 metros ao redor de Evan, já que ele estava controlando aqueles tornados. Ele pode ver que ela escapou por pouco dos tornados. Mas, Evan disse e bateu suas asas negras. Swish, não há como você sobreviver. Como ele estava usando a energia das sombras para usar suas asas, sua velocidade era muito rápida. Mesmo que Leo fosse uma caçadora rank A, ela nem foi capaz de ver o que aconteceu antes de Evan aparecer diante dela. Evan estava com raiva, mas ele não queria matá-la antes de saber sua localização atual, então ele não usou muita força e bateu na cabeça dela como se estivesse punindo uma criança. Mas o resultado daquela batida não foi nada além de luz. Crack! O som de ossos quebrando soou, e Leo foi lançado voando em direção ao chão como um meteorito. Boom! Ela caiu no chão, criando uma grande cratera no processo, enquanto escombros do solo destruído voavam por toda parte. Evan ficou chocado e sem palavras ao ver o resultado de sua leve surra. Ele sabia que sua força estava atualmente muito alta por causa da energia sombria que inundava seu corpo, e é por isso que ele usou cerca de 60% de sua força antes. Mas ele nunca esperou que algo assim acontecesse com apenas 60%. Na verdade, se Leo estivesse em sua melhor condição, ela poderia reagir de alguma forma e negligenciar parte do impacto desse ataque. Mas ela perdeu a maior parte de sua mana escapando daqueles tornados. Além disso, ela ficou gravemente ferida durante esse processo. E como se não bastasse, até mesmo sua alma foi danificada, diminuindo ainda mais seu poder. Sua vitalidade estava muito baixa depois de escapar daqueles tornados poderosos. Seria um milagre se ela ainda estivesse viva depois de receber aquele ataque de Evan.
Seu crânio estava aberto por causa do soco, ela estava sangrando pela boca, orelha, nariz e seu corpo estava uma bagunça completa depois de cair no chão. Evan engoliu em seco e olhou para Leo, que ficou imóvel depois de cair no chão. Ele não se importava se Leo viveria ou morreria, mas ainda precisava saber onde está. Se ela morrer, e ele não souber em que direção deve ir para chegar à cidade de Aquaville, ele estará em apuros quando sua energia sombria acabar. Evan desceu do céu esperando que ela ainda estivesse viva. Ele pousou perto dela e verificou sua condição. E assim como ele esperava, o milagre não aconteceu. Seu coração já parou de bater e ela morreu sem nem entender que tipo de monstro a atingiu. Evan olhou para o cadáver dela com um olhar atordoado, perguntando-se se deveria ficar feliz ou triste porque a matou. Ele ainda queria saber onde estava e em que direção a cidade de Aquaville estava localizada. Eu e minha sorte podre, Evan não pode deixar de dizer para si mesmo depois de ver o que aconteceu. Rugido, rugido. De repente, Evan ouviu o som de alguns monstros que de alguma forma conseguiram escapar da área dos tornados. Ele estreitou os olhos e olhou na direção de onde vinham os sons. Vamos lidar com eles e seguir em uma direção aleatória antes que eu pare de receber energia da conexão, Evan pensou e estava prestes a sair de lá quando uma notificação apareceu diante dele. Você quer usar a habilidade Ressurreição das Sombras. Fim do capítulo. Capítulo 216 Ressurreição das Sombras, Parte 1. Você quer usar a habilidade Ressurreição das Sombras. Evan ficou perplexo quando leu a notificação que apareceu diante dele. Ressurreição das Sombras é uma das habilidades que adquiri depois de alcançar o rank C. Evan pensou enquanto levantava uma sobrancelha. Eu consegui uma aula como um sacerdote das sombras ou um santo das sombras. Evan não pode deixar de pensar depois de ver a palavra ressurreição no nome da habilidade. Nos jogos que ele jogou em sua vida passada, geralmente, apenas pessoas com classes como o Sumo Sacerdote ou a classe Santa podem usar a magia da ressurreição para reviver as pessoas. Ele olhou em volta e viu monstros que escaparam dos tornados ainda um pouco longe dele. Vamos tentar essa habilidade primeiro, Evan pensou e decidiu usar essa habilidade primeiro antes de lidar com monstros. Ele esperava que essa habilidade revivesse Leo e ele pudesse obter dela informações sobre sua localização. Claro, mesmo que ela tenha sido revivida por ele, ele não tem planos de mantê-la viva. Assim que obtiver a informação sobre sua localização, ele mais uma vez a matará. Quando Evan usou a habilidade de Ressurreição das Sombras, a energia das sombras saiu de seu núcleo monarca e cobriu o cadáver de Layla. Evan observou com uma expressão cheia de interesse enquanto a energia sombria penetrava no corpo de Layla. Depois que a energia sombria penetrou dentro dela, seu corpo começou a tremer. Evan franziu a sobrancelha quando percebeu que algo estava saindo do corpo dela. Ele deu um passo para trás quando viu uma sombra negra fantasmagórica saindo de seu corpo. Que porra é essa? Evan gritou dentro de sua mente ao ver uma sombra fantasma que se parecia com Layla saindo de seu corpo. A única diferença era que, ao contrário da Layla real, a sombra era preta e seus olhos pareciam estar queimando com chamas roxas. Que tipo de magia negra de ressurreição é essa? Evan não consegue deixar de pensar depois de ver a sombra. Ele olhou para o corpo de Layla e viu que ele parou de tremer e não havia sinal de renascimento em seu corpo real. Depois de sair do corpo de Layla, a sombra olhou para Evan. Evan levantou a guarda porque ele pode sentir que a sombra à sua frente também tem o poder de um caçador de nível, assim como Layla. Justamente quando ele estava pronto para lutar, ficou perplexo quando a sombra se ajoelhou na frente dele. O que está acontecendo aqui? Evan estava prestes a abrir sua janela de status para ver detalhes completos de sua habilidade quando sentiu um monstro de classificação B+ vindo em sua direção. Quando Evan olhou para trás, viu um monstro que parecia um hipopótamo e estava coberto de escamas rosa escuras por todo o corpo. Anteriormente, Evan recuou suas asas após pousar no chão para que seu excesso de energia durasse um pouco mais,
já que ele recuou suas asas, a aura aterrorizante que emanava delas também desapareceu. É por isso que o monstro de classificação B+ foi capaz de se aproximar dele. GRRR, o hipopótamo estava a cerca de 150 metros dele e rosnou ao vê-lo. Evan estava prestes a desdobrar suas asas sombrias mais uma vez para que ele fugisse daqui depois de sentir aquela aura aterrorizante. Atualmente, ele só queria ver os detalhes de sua habilidade e entender completamente o que estava acontecendo aqui. Mas antes que ele pudesse abrir as asas, a sombra de Leo, que estava ajoelhado diante dele, se moveu. Como você ousa rosnar diante do meu mestre, seu monstro imundo? A sombra falou com uma voz semelhante à de Layla que estava cheia de raiva. Uma aura negra saiu do corpo da sombra indo em direção ao hipopótamo. A velocidade da aura negra foi muito rápida e chegou diante do hipopótamo num instante. Quando o monstro entrou em contato com a aura negra, seu corpo enrijeceu e seus olhos ficaram atordoados como se estivesse em algum tipo de sonho. A sombra de Layla apareceu diante do hipopótamo, sua mão de repente mudou de forma e se transformou na garra de uma fera que facilmente perfurou sua pele dura alcançando seu cérebro e destruindo-o em um instante. Baque! Com um som estrondoso, o corpo do monstro de classificação B+ caiu no chão enquanto o sangue escorria do grande ferimento em sua cabeça. Evan assistiu tudo com os olhos bem abertos olhando para a sombra e para o monstro morto. Pode até falar, Evan pensou enquanto olhava para a sombra com olhos cheios de choque porque ele nunca pensou que essa sombra pudesse falar. Espere, essa sombra acabou de me chamar de mestre. Evan murmurou e olhou para a sombra de Layla que voltou e estava a uma pequena distância dele. Evan pensou em perguntar o que ela era, mas de repente seu rosto mudou. A energia que vinha através da conexão começou a diminuir e não demorará muito para parar completamente. Antes que pare completamente, ele queria sair daqui. Você sabe em que direção a cidade de Aquaville está localizada? Evan perguntou enquanto olhava para a sombra de Layla, esperando obter alguma informação dela. A cidade de Aquaville está nessa direção, mestre, a sombra Layla respondeu rapidamente enquanto apontava na direção certa. Por alguma razão, Evan sentiu que ela parecia muito feliz quando falou com ela. Mas atualmente ele não tem tempo para pensar em mais nada. Antes de sair ele queria matar os monstros que aparecem aqui. Foi uma grande chance para ele coletar alguns núcleos de alto nível. Ele olhou para a sombra Layla e pensou em algo. Você pode ir lá e matar todos os monstros que vieram aqui depois de escapar dos tornados. Ele perguntou enquanto apontava na direção de onde ele pode sentir a aura de alguns monstros de classificação B+, ele esperava que ela o ajudasse para que ele pudesse obter mais núcleos antes de partir. Claro, deixe comigo, com certeza matarei todos os monstros lá, disse a sombra Layla com uma voz entusiasmada depois de ouvir Evan e estava prestes a sair correndo quando Evan falou mais uma vez. Não se esqueça de coletar os núcleos depois de matar os monstros. Tudo bem, a sombra Layla disse e saiu correndo de lá. Que diabos ela é? Ela estava falando como uma pessoa normal, Evan murmurou para si mesmo, ainda sem acreditar que estava apenas falando com um fantasma. Mas ele logo parou de pensar nisso e olhou para o corpo do hipopótamo que a sombra que Layla matou antes. Fim do capítulo. Capítulo 217 Ressurreição das Sombras, Parte 2. Evan procurou o núcleo do corpo do hipopótamo, mas não encontrou nada. Depois de não encontrar o núcleo, ele usou sua habilidade de ressurreição das sombras nele. A energia sombria saiu de seu núcleo monarca e cobriu o corpo do hipopótamo. Depois de cobrir seu corpo, a energia penetrou dentro dele. Evan notou que desta vez menos energia sombria foi consumida quando ele usou a ressurreição das sombras. Talvez porque seja um rank B+, enquanto Leo era um rank A, Evan pensou quando viu que desta vez menos energia sombria foi consumida. Mas logo Evan viu que o corpo do hipopótamo estava se despedaçando e sangue começou a sair de todo o corpo. Ele ergueu uma sobrancelha e se afastou.
Depois de alguns segundos, a energia sombria que penetrava no corpo do hipopótamo desapareceu completamente e uma notificação apareceu diante dele. A ressurreição da sombra falhou. O que isso significa? Evan olhou para as notificações com a testa franzida. O corpo do hipopótamo foi gravemente danificado, ao contrário do corpo de Layla que não mudou mesmo depois que ele usou sua habilidade nele. O corpo do hipopótamo parece que será destruído a qualquer momento. Droga, não tenho muito tempo. Evan mais uma vez usou a habilidade de ressurreição das sombras no hipopótamo, percebendo que ele não tinha muito tempo. Ele pode sentir que a energia sombria que passava pela conexão estava diminuindo. Ele ainda queria caçar aqueles monstros que vieram aqui para que ele pudesse obter algum núcleo de alto nível antes de sair daqui. Mais uma vez, o corpo do hipopótamo foi coberto pela energia sombria e, assim como da última vez, penetrou em seu corpo. Logo Evan percebeu uma sombra negra saindo do corpo do hipopótamo, e dessa vez o corpo permaneceu o mesmo e não sofreu nenhum dano. Parece que as chances de a ressurreição das sombras funcionar não são de 100%, e se falhar, o corpo do alvo será danificado como resultado. Evan concluiu vendo uma sombra que se parece com o monstro hipopótamo sair e abaixou a cabeça diante dele. Os lábios de Evan se curvaram para cima quando ele viu isso. Vá naquela direção e mate qualquer monstro que você ver. Evan apontou na direção diferente para onde a sombra Layla foi antes e disse para seguir Ripple. O hipopótamo sombra, GRRA, reconheceu sua ordem e correu naquela direção. Essa habilidade está em um nível completamente diferente de todas as habilidades que vi até agora, Evan disse para si mesmo vendo o resultado de sua habilidade de ressurreição das sombras. Ele usou a habilidade de asas sombrias e voou em uma direção diferente. Ele sentiu a aura de alguém mais forte que Layla nessa direção. Se fosse o horário normal, ele teria fugido daqui, no momento em que sentiu essa aura, porque era definitivamente alguém que tem pelo menos classificação a mais. Mas atualmente, como ele tem uma grande quantidade de energia sombria, ele não tinha medo nem mesmo de um monstro de classificação a mais. Além disso, depois de matá-lo, posso usar a ressurreição das sombras nele. Evan pensou e chegou ao local de onde sentiu a aura poderosa antes. Quando chegou lá, notou instantaneamente um urso de 8 metros de altura, que estava sangrando em alguns lugares. O urso estava coberto por uma pelagem metálica prateada, seus olhos eram de um amarelo profundo e uma aura poderosa emanava de seu corpo. Parece que ele foi ferido enquanto escapava dos tornados, Evan pensou quando viu que o urso estava sangrando em alguns lugares. Como esses tornados podem até ferir um monstro de rank a mais, isso não significa que seu poder de ataque atingiu pelo menos o rank S. Evan pensou e respirou fundo. Seu núcleo principal ainda é de classificação D+, se ele disser a alguém que desencadeou um ataque com o poder de classificação S enquanto era apenas de classificação D+, ninguém acreditará nele. Rugi. O urso notou Evan por causa da aura poderosa que suas asas estavam liberando e rugiu enquanto olhava para ele com cautela. O urso não o atacou imediatamente porque pode sentir uma ameaça letal vinda dele. Mas Evan não se importou com isso porque estava com pressa. Ele mergulhou em direção ao urso do céu. Rugido. Vendo que Evan estava vindo em sua direção, o urso rugiu alto e seu pelo metálico prateado se iluminou. Uma aura poderosa saiu de seu corpo, o chão ao redor começou a tremer e o ar ficou pesado. Mesmo quando o urso liberou toda a aura de um monstro de classificação a mais, Evan não sentiu nada por causa da energia sombria que inundava seu corpo. O urso apontou suas garras para Evan, que estava dirigindo em sua direção. Estrondo. A garra afiada do urso cortou o ar ao redor e o chão começou a tremer por causa da força por trás da garra. Mesmo ainda estando um pouco longe, Evan consegue sentir o poder por trás da garra, mas mesmo depois de sentir o poder do ataque do urso, ele não parou. 5 balas pretas se formavam em cada dedo da mão direita. Ele apareceu diante do urso, sua garra estava a apenas 1 metro de seu rosto. Ele pode sentir o vento forte passando tocando seu rosto.
Apenas pelo poder da onda de choque, ele tinha certeza de que se a energia das sombras não o estivesse protegendo, seu corpo teria desaparecido da existência antes mesmo que a garra do urso pousasse sobre ele. Correntes de gelo. Wash. Justo quando a garra do urso estava prestes a tocar o rosto de Evan, duas correntes pretas que liberavam uma aura ameaçadora saíram do chão, parando a garra a poucos centímetros de seu rosto. Alguns pequenos cortes apareceram no rosto de Evan por causa das fortes ondas de choque criadas pelo ataque do urso, mas seu rosto não mudou. Bang! Evan disse enquanto apontava todos os 5 dedos da mão direita para o urso. Swish! Todas as 5 balas sombrias que se formavam em seus dedos dispararam para frente ao mesmo tempo. As balas criadas pela energia sombria eram tão poderosas que, quando avançaram, o espaço foi rasgado e algumas pequenas fissuras espaciais apareceram ali, que foram instantaneamente curadas pelo mana mundial. Push! Diante das balas sombrias, a defesa do urso foi inútil, pois 2 balas perfuraram ambos os olhos enquanto as outras 3 atingiram a glabela, uma após a outra, fazendo um buraco no centro da testa e destruindo o cérebro. Baque! Com um rosto cheio de descrença, o corpo gigante do urso caiu no chão imóvel enquanto sua força vital desaparecia lentamente. Achei que as balas sombrias não seriam capazes de perfurar sua defesa, e é por isso que mirei primeiro em seus olhos. Que desperdício de energia sombria, Evan murmurou porque não esperava que com apenas 3 balas ele seria capaz de matar o urso. Ele olhou para o corpo gigante de 8 metros do urso e rapidamente começou a procurar pelo núcleo. Fim do capítulo. Capítulo 218 Retornando, parte 1. Evan voou de volta na direção do hipopótamo das sombras com uma cara cheia de desgosto. Seu corpo estava completamente coberto de sangue e alguns pequenos pedaços de carne eram visíveis em seus cabelos. Pela aparência pálida de sua pele facial, ficou claro que ele vomitou há pouco tempo. Eu deveria saber que algo assim poderia acontecer, depois de ver o resultado da fracassada ressurreição da sombra naquele hipopótamo, Evan pensou enquanto tentava não vomitar novamente. Mais cedo, depois de matar o urso de classificação a mais, ele usou a habilidade de ressurreição das sombras nele. Mas a ressurreição das sombras falhou nas 2 primeiras vezes, e o corpo do urso foi gravemente danificado no processo. Ele estava hesitante, mas ainda usou a ressurreição das sombras pela 3ª vez no corpo danificado, mas falhou mais uma vez. Quando a ressurreição das sombras falhou pela 3ª vez, o corpo do urso explodiu como um balão enviando sangue, seus órgãos internos e pedaços de carne voando por toda parte. Ele estava muito próximo do corpo do urso e não estava preparado para a explosão repentina. Ele não foi capaz de se defender a tempo e seu corpo ficou banhado em sangue e pedaços de carne de urso. Sentindo seu corpo coberto de sangue e carne, uma sensação doentia o engolfou e seu estômago embrulhou. Logo todos os fluidos que seu corpo recebeu através da cápsula médica foram jogados fora por ele. Vou me certificar de usar essa habilidade à distância na próxima vez, Evan pensou e logo viu o hipopótamo das sombras que ele enviou antes para matar monstros. Agora a quantidade de energia sombria que ele recebia da conexão era muito baixa e ele já parou de usar sua habilidade de manipulação do vento. Ele pode até sentir que a energia sombria que seu núcleo absorveu anteriormente estava sendo enviada de volta através da conexão. Ele não tinha certeza de quanto tempo ainda lhe resta, então decidiu sair daqui o mais rápido possível. Ele já disse à sombra Layla para coletar os núcleos depois de matar os monstros. Mas o hipopótamo das sombras era diferente, embora Evan não soubesse muito, ele pode sentir que o hipopótamo das sombras não consegue coletar o núcleo dele. Quando ele chegou perto do hipopótamo das sombras, ele percebeu que ele estava lutando contra 2 monstros feridos de classificação B+. Um monstro era um macaco de 3 metros de altura, enquanto o outro era um ciclope de 5 metros de altura com um olho e um grande chifre na cabeça. Um monstro rank B estava morto não muito longe do hipopótamo das sombras, aparentemente morto por ele antes.
Evan percebeu que embora o hipopótamo das sombras estivesse lutando contra dois monstros sozinho, ele tinha uma boa vantagem na luta porque o macaco e o ciclope foram gravemente feridos pelos tornados anteriores. O hipopótamo das sombras grasnou alto, e as chamas roxas em seus olhos brilharam com ainda mais intensidade quando uma grande onda de água subiu do chão e engolfou o macaco e os ciclopes que ficaram gravemente feridos. O poder destrutivo da água esmagou o corpo do macaco e do ciclope, e seus ferimentos pioraram. Depois que a onda de água desapareceu, tanto o macaco quanto os ciclopes ficaram em um estado completamente lamentável. As feridas em seus corpos aumentaram e o sangue escorria deles incontrolavelmente. A aura deles estava muito mais fraca do que antes e a centelha de vida estava desaparecendo de seus olhos. Mas essas faíscas de vida desapareceram instantaneamente de seus olhos quando duas pequenas balas desceram do céu tirando suas vidas. Bom trabalho, Evan desceu do céu e elogiou o hipopótamo das sombras. O hipopótamo das sombras grunhiu de felicidade ao ouvir Evan e caminhou em direção a ele. Evan rapidamente foi em direção ao corpo do macaco e do ciclope para procurar o núcleo. Ele não encontrou nada no corpo do macaco, mas conseguiu um núcleo do ciclope. Ele também procurou o núcleo no corpo da pantera Hank B, mas não encontrou nada. Depois de não encontrar nada da pantera, ele primeiro usou a ressurreição das sombras no macaco e no ciclope ao mesmo tempo. A ressurreição da sombra falhou. Bang! O corpo do macaco explodiu quando ele usou a ressurreição das sombras. Evan ficou surpreso porque explodiu na primeira tentativa. Mas ele rapidamente entendeu o que aconteceu. O corpo do macaco já estava gravemente danificado e, após a ressurreição das sombras falhar, ele não foi capaz de suportar os danos e explodiu. Felizmente ele aprendeu com seu erro anterior e estava um pouco longe do corpo quando usou a ressurreição das sombras. Mesmo que o corpo do macaco tenha explodido, Evan observou com um largo sorriso quando uma sombra semelhante a um ciclope saiu de seu corpo. Estou feliz que os dois não explodiram, Evan murmurou enquanto rapidamente usava a ressurreição das sombras mais uma vez na pantera morta de Hank B que foi morta pelo hipopótamo das sombras antes de chegar aqui. O corpo da pantera foi coberto pela energia sombria, e logo uma sombra negra que se parecia com a pantera morta saiu. Ótimo, Evan riu alto vendo o ciclope e a pantera. Mestre, estou de volta. Evan estava olhando para os ciclopes que acabavam de caminhar em sua direção, quando ouviu vozes da sombra Layla, e a viu voando em sua direção. Logo ela pousou na frente dela enquanto segurava dois núcleos na mão. Como você ordenou, eu matei todos os monstros lá e consegui esses dois núcleos, ela disse a ele enquanto passava por um núcleo de classificação B+, e um núcleo de classificação B. Bom trabalho, Evan disse para seguir Layla, que parecia feliz depois de ouvi-lo. Evan pegou o núcleo e guardou-os. Com isso agora eu tenho dois núcleos de classificação B+, um núcleo de classificação B e um núcleo de classificação A+, que obtive daquele urso, Evan pensou com uma expressão satisfeita no rosto. Justamente quando ele estava pronto para sair de lá, sua expressão mudou e ele pensou em uma coisa crucial que esqueceu. Como diabos vou trazê-los comigo? Evan olhou para as quatro sombras à sua frente sem entender o que fazer. Fim do capítulo. Capítulo 219 Retornando, parte 2. Como devo trazê-los comigo? Evan disse em voz alta quando estava pronto para sair. Ele não estava preocupado com a sombra Layla, já que ela pode voar, mas os outros três não podem voar. Depois de ponderar por um momento, ele pensou em seguir em frente sozinho e pedir à sombra Layla que os trouxesse com ela, já que ela conhecia o caminho para a cidade de Aquaville. Mas antes que ele pudesse perguntar, ela falou: Mestre, você não precisa se preocupar conosco, podemos apenas entrar em sua sombra. Enquanto Leo falava, ela se moveu em direção a ele e entrou em sua sombra. Evan ficou menos assustado quando viu a sombra Layla entrando em sua sombra. Ele pensou que ela poderia assumir o controle de seu corpo, assim como ele lia na maioria dos romances.
Mas ele logo percebeu que não estava preocupado à toa. Ele pode realmente sentir a presença dela dentro de seu armazenamento de sombra e pode expulsá-la sempre que quiser. E mais uma coisa que ele percebeu foi que seu armazenamento de sombras era muito maior do que antes. O tamanho de seu armazenamento sombrio era de cerca de 1000 metros quadrados. Puta merda, não é muito grande? Evan não pode deixar de pensar que seu armazenamento de sombras era muito grande. Se eles podem ficar na minha sombra, isso não significa que posso levá-los para qualquer lugar comigo. Os olhos de Evan não puderam deixar de brilhar quando ele pensou em trazer à tona um monte de sombras de alto nível enquanto enfrentava alguém. Mas ele logo parou de pensar nisso e ordenou que os outros 3 entrassem em seu armazenamento nas sombras. O hipopótamo das sombras junto com o ciclope e a pantera também entraram em seu armazenamento nas sombras. Bom, agora vamos sair daqui rapidamente. Evan usou suas asas sombrias e subiu para o céu. A energia sombria já parou de passar pela conexão, e até mesmo a energia que seu núcleo absorveu anteriormente para proteger seu núcleo principal estava retornando para que a carga em seu núcleo pudesse ser diminuída. Evan tentou parar a energia sombria que estava retornando e utilizou-a para usar suas asas sombrias. Boom! Um estrondo sônico foi produzido e Evan avançou na direção da sombra que Layla disse que a cidade de Aquaville está localizada. Evan estava usando suas asas com força total para que ele pudesse alcançar o local seguro antes que a energia sombria dentro de seu núcleo se esgotasse. Um raio de luz negra atravessou o céu e avançou espalhando as nuvens que surgiram em seu caminho. É muito rápido, Evan gritou dentro de sua mente. Atualmente, ele estava voando ainda mais rápido que o jato que foi destruído anteriormente. Mas agora que seu corpo não tem muita energia sombria, suas habilidades físicas diminuíram bastante em comparação com antes. Ele nem conseguia ver claramente o que estava ao seu redor por causa da rapidez com que se movia. Ele também começou a sentir algum peso em sua mente porque estava usando a energia das sombras para lançar suas asas sombrias. Ele não estava sentindo nada parecido quando a energia passava pela conexão, mas agora que a energia parou de passar pela conexão e ele estava usando a energia de seu núcleo, isso estava colocando um peso em sua mente. Se ele parar de usar energia sombria e usar mana, ele não sentirá a pressão, mas sua velocidade diminuirá bastante se ele usar mana em vez de energia sombria. Tenho que aguentar um pouco mais, de acordo com a sombra Leo, não estou longe da cidade de Aquaville. Evan cerrou os dentes e não parou de usar a energia das sombras. Logo ele começou a sentir dor de cabeça, mas não parou. A energia sombria que estava dentro de seu núcleo ainda estava voltando, e parte dela estava sendo usada por ele para lançar suas asas. Depois de 20 minutos de voo, Evan vislumbrou uma cidade ao longe. Mesmo que ele não fosse capaz de ver claramente por causa de sua alta velocidade, ele tinha certeza de que era o contorno da cidade de Aquaville. Depois de ver o contorno da cidade de Aquaville, Evan finalmente relaxou e parou de usar a energia das sombras em suas asas. Quando ele parou de usar a energia sombria, a energia de seu núcleo começou a retornar a uma velocidade mais rápida. Em apenas alguns segundos, a maior parte da energia sombria deixou seu núcleo e voltou através da conexão. Mas logo ele percebeu que ainda havia alguma energia sombria em seu núcleo monarca, e ela não iria voltar. Evan tentou controlá-lo e descobriu que pode controlá-lo da mesma forma que costumava controlar uma unidade de energia sombria que possuía. Mesmo que não tivesse certeza, Evan pode sentir que a quantidade atual de energia sombria que permaneceu dentro de seu núcleo era muito maior do que uma unidade que ele tinha anteriormente. Parece que a quantidade de energia sombria que também aumentei depois de avançar para o rank C, Evan pensou e continuou a voar usando asas sombrias. Agora que ele estava usando mana, sua velocidade diminuiu bastante em comparação com antes, mas ainda era mais rápida que sua velocidade máxima antes de atingir o rank C. A dor de cabeça que ele sentia também começou a diminuir já que ele não estava mais usando a energia das sombras. Mas Evan estava se sentindo completamente exausto depois de usar tanta energia sombria antes.
Se não fosse pelo fato de que ele estava muito curioso sobre suas novas habilidades e classe, ele já teria chamado a sombra Layla e outros para vigiarem e teria ido dormir neste deserto. Logo ele estava a poucos quilômetros da cidade de Aquaville. Ele primeiro queria entender completamente suas novas habilidades antes de voltar para a cidade, para ter certeza de que as sombras fantasmagóricas que estão dentro de seu armazenamento de sombras não causarão nenhum problema para ele. Ele pousou a alguma distância da cidade e sentou-se lá. Agora posso finalmente dar uma olhada adequada em minha janela de status. Preocupado com qualquer coisa, Evan murmurou para si mesmo e finalmente abriu sua janela de status. Fim do capítulo. Capítulo 220 Necromante das Sombras. Evan abriu sua janela de status e ficou surpreso logo após ler as duas primeiras notificações. Seu núcleo monarca está avançando para o rank C. A autoridade do governante está sendo estabelecida sobre o Reino das Sombras através do núcleo do Monarca das Sombras. Autoridade do governante, Reino das Sombras, quem são esses? Evan murmurou com uma voz confusa e cheia e leu a próxima notificação. Sua alma não é forte o suficiente para estabelecer totalmente a autoridade do governante sobre o Reino das Sombras. O processo de estabelecer a autoridade do governante está sendo interrompido. Quando Evan leu o terceiro e o quarto, algo clicou em sua mente. A autoridade deste governante e o Reino das Sombras estão relacionados à conexão que foi formada anteriormente. Evan murmurou e descobriu que era provavelmente o caso. Ele ainda se lembrava de como a conexão parou depois de atingir 50% porque sua alma não foi capaz de lidar com o fardo da conexão. Mas o que diabos é esse Reino das Sombras e a autoridade do governante na realidade? Evan murmurou enquanto coçava a nuca porque não era capaz de entender o que são essas duas coisas. Ele não conseguiu entender o que são essas duas coisas, olhou as próximas notificações e ficou ainda mais confuso. Você absorveu uma delas? Sua alma está sendo fortalecida por causa da absorção. O processo de estabelecimento da autoridade do governante está começando novamente. Por que há pontos de interrogação? Evan perguntou a si mesmo e franziu a testa. Ele ainda se lembrava de uma energia estranha saindo de seu corpo quando a conexão parou de se formar após atingir 50%. Depois de algum tempo, uma pequena porção dessa energia voltou e ele desmaiou por causa da dor de cabeça daquele momento. Quando ele pensou em como desmaiou, outra carranca apareceu em seu rosto. Tive muitos sonhos estranhos depois de desmaiar, mas não consigo me lembrar de nenhum deles com clareza, disse Evan para si mesmo enquanto esfregava as têmporas. Quando ele tentou lembrar o que viu nos sonhos depois de desmaiar, ele apenas viu algumas imagens nebulosas, era como se todas aquelas coisas estivessem seladas por algo para não pressionar sua mente. O que diabos está acontecendo aqui? Evan olhou para a próxima notificação e não pôde deixar de suspirar. Você absorveu um dos? Sua alma está sendo fortalecida por causa da absorção. Ele rolou para baixo e viu que havia cerca de 500 notificações dele absorvendo algo e sua alma sendo fortalecida. Diga-me o que absorvi para fortalecer minha alma, em vez de obscurecer esses pontos de interrogação estúpidos, Evan disse em voz alta, sentindo-se frustrado por não ser capaz de entender nada. Farfalhar. Ele olhou para lá e viu um monstro parecido com um lagarto rank C que acabou de sair de lá. Ele estava tão focado olhando para a janela de status que não sentiu que ela se aproximava até agora. Ele estava prestes a invocar o hipopótamo das sombras para cuidar dele quando pensou em algo. Já que há tantas notificações de que minha alma está sendo fortalecida, então é melhor tentar, Evan disse para si mesmo e olhou para o lagarto rank C que se aproximava dele lentamente. Supressão da mente, ele usou a habilidade espiritual que obteve do rinoceronte que ele matou durante a missão do covil dos orques. Seus olhos negros como o abismo de repente brilharam com uma luz fraca. Gritar. Assim que ele usou a supressão mental, o lagarto parou de se mover e gritou de dor. Mas não durou muito, porque algo que Evan não esperava aconteceu com o lagarto. Bang! Com um pequeno estrondo, a cabeça do lagarto rank C explodiu de repente.
Evan ficou surpreso ao ver o que aconteceu, mas no segundo seguinte sentiu uma sensação de fraqueza tomar conta de sua mente. Sua mente já estava exausta depois de usar tanta energia sombria antes, e agora que usou uma habilidade espiritual, sentiu-se ainda mais cansado. Mesmo que sua mente estivesse completamente exausta, Evan estava se sentindo incrivelmente feliz. Apenas alguns dias atrás, seu poder espiritual era ainda mais fraco do que um hamster Rank D, mas agora seu poder espiritual está em um nível completamente diferente. Você absorveu um dos? Sua alma está sendo fortalecida por causa da absorção. O que é isso que absorvi para fortalecer minha alma assim? Evan não pode deixar de dar outra olhada na notificação e murmurar para si mesmo. É muito difícil aumentar o poder da alma, e ele estava fazendo diferentes tipos de planos para aumentar o poder de sua alma depois de descobrir que sua alma estava muito fraca. Mas esse problema é resolvido sem que ele faça nada. Isso é seriamente insano, disse Evan enquanto balançava a cabeça e olhava para as próximas notificações. A autoridade do governante estabelecida com sucesso sobre o Reino das Sombras. Seu núcleo avançou com sucesso para a classificação C. Um de seus títulos ocultos está ressoando com o Reino das Sombras. Seu título oculto, Ruler of the Shadow Realm, agora está desbloqueado. A seguir estão os efeitos do seu título, Governante do Reino das Sombras. 1. Agora você tem acesso à energia das sombras. Ponto de interrogação. Um dos meus títulos ocultos, Evan disse para si mesmo, lembrando que sempre havia alguns pontos de interrogação ao lado de seus títulos. Títulos: Quebrador de regras, Governante do Reino das Sombras. Ele rolou para baixo e olhou para sua janela de estado para ver seus títulos atuais. Ainda havia pontos de interrogação, o que significa que ele ainda tem outro título bloqueado. Ele ignorou os pontos de interrogação na janela do título e se concentrou novamente em seu novo título desbloqueado. Depois de ler essas notificações, ele finalmente entendeu algumas coisas. Primeiro, a conexão que ele pode sentir com seu núcleo monarca é desafiadoramente com o Reino das Sombras, e a energia das sombras que ele estava recebendo anteriormente vinha deste Reino das Sombras também. Em segundo lugar, depois de alcançar o Rank C, ele de alguma forma se tornou o mestre deste lugar chamado Reino das Sombras, mesmo sem saber onde ele está localizado. E a terceira e mais importante coisa que ele entendeu foi o fato de que o responsável por mostrar os detalhes é definitivamente um idiota. Porra, também há pontos de interrogação sobre o efeito deste novo título, Evan gritou alto, sentindo-se extremamente frustrado. Pontos de interrogação sobre aquilo que fortaleceu minha alma, ponto de interrogação sobre o estado do meu título, ponto de interrogação sobre os efeitos do quebra-regras do meu título e agora ponto de interrogação sobre este novo título também. Esse filho da puta é o membro do Question Mark Cult, ou algo assim, Evan amaldiçoou enquanto tentava manter a calma. Ele respirou fundo para não amaldiçoar as 7 gerações do responsável por mostrar os detalhes e olhou a próxima notificação. Quando ele olhou para a próxima notificação, seus olhos congelaram porque era isso que ele mais queria ver. Você desbloqueou sua classe, Shadow Necromancer. Fim do capítulo. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Arthur Schopenhauer.